Quando a Volkswagen lançou o Gol G4, a expectativa natural do público era de evolução em relação ao Gol G3, especialmente no acabamento interno. Porém, o que muitos consumidores perceberam foi justamente o contrário, uma clara queda na qualidade do interior. Afinal, por que isso aconteceu? Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito, confira a sua inscrição, é muito importante que você fique conosco e esteja sempre aqui, né, nas nossas produções. Nós temos aqui, além da seção nostalgia, temos também o Flagras da Web, o Interação e o De Carona com o PL. Gol G3 foi apresentado ao público em 1999, já como modelo 2000. Apesar de ser chamado mesmo de terceira geração, isso mais era uma estratégia de marketing da Volkswagen, pois o novo modelo era na verdade uma reestilização da segunda geração, lançada no final de 94 com a nova plataforma AB9. Uma nova geração, o correto seria, né, normalmente, ser atribuída a uma nova carroceria, a uma nova plataforma. No caso da Volkswagen, ela passou a chamar o Gol depois do bolinha para frente, né, do G2 para frente. A cada reestilização, basicamente, ele era chamado de G3, G4 e foi até o G4 dessa maneira, né? Mas se a Volkswagen tivesse esse hábito desde lá do Gol antigo, então, se for levar em conta essa dinâmica, o Gol de 87, que mudou bastante em relação ao anterior, poderia ser chamado de G2, assim como o 91, que ficou conhecido ali como chinesinho, poderia ser chamado de G3, mas isso não aconteceu. A verdadeira terceira geração do Gol chegou de fato em 2008 e era a maior mudança desde 1980. Ela chegou pouco tempo depois do famigerado G4, que teve pouca duração como modelo único. É bem verdade que ele ficou em produção até 2013, mas junto com o G5 como modelo principal, ele ficou só de 2006 a 2008. E é justamente nesse assunto que eu vou me aprofundar agora. O Gol G3, lançado lá em 99, né, se destacava pelo painel com desenho mais elaborado, totalmente alinhado com o novo Golf da época, trazendo o belo instrumental com iluminação azul e ponteiros vermelhos. Os plásticos possuíam melhor textura e uma sensação geral de maior cuidado no acabamento, algo que o colocava em bom nível dentro do segmento dos compactos da época. Não à toa, a geração 3 é tida por muitos como o melhor Gol de todos os tempos, e eu me incluo nisso. Ele traz um visual interno e externo mais bonito e mais moderno do que o Gol geração 2, mas ainda mantém aquela velha essência dos Gols com motor AP, o que foi perdido com a chegada do Gol G5 em 2008. Em 2003, a Volkswagen até realizou uma leve reestilização no Gol. Foi mudado ali os para-choques, né? Então é conhecido como G3 fase 1, que é de 99 a 2002, e de 2003 a 2005 nós temos o que é chamado de fase 2, onde mudou o para-choque. O tabelier interno também tem uma mudança ali na textura, na cor do painel. O quadro instrumental passou a vir com fundo branco em algumas versões mais completas, como a Power, e aliás, completa, né? A imensa maioria dos Power que eu já vi não tinha ar-condicionado. Coisas da época. E tiveram essas mudanças foram as principais, né? E também o farol passou a vir com máscara negra no Power de série também. Mas após 5 anos basicamente de mercado com o mesmo visual de modo geral, era a hora da renovação, que chegaria no final de 2005 como o Gol G4. O público que esperava algo ainda melhor, tanto externamente quanto internamente, teve uma grande decepção. Para o Gol G4, a marca adotou uma proposta diferente, mais simples e econômica, refletida diretamente no habitáculo da cabine. O painel do novo Gol passou a ter um visual mais básico, com linhas menos trabalhadas e maior uso de plásticos rígidos e lisos, que transmitiam uma sensação de material mais barato. O quadro de instrumentos também perdeu sofisticação. Saía o belo painel similar ao do Golf MK4 e entrava um novo quadro com mostradores menores e menos legíveis em comparação ao conjunto mais completo e agradável do G3. O marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, por exemplo, foi simplesmente eliminado. As soações de porta também foram redesenhadas e perderam o revestimento de tecido. Toda a lateral de porta era de plástico duro. O console central era simplório demais quando
comparado ao anterior, e até versões mais completas, como a Power, passaram a vir com a luz de teto igual ao do Gol Special antigo, que é aquela luz similar ao do Fusca e Brasília. E o pior é que mesmo com essa luz, o molde do teto ali, né, com a luz maior do Gol Bola, estava presente, deixando uma clara aparência de carro básico. Além de tudo isso, a ergonomia não trouxe avanços significativos e algumas mudanças foram vistas como retrocesso. A realocação de comandos, como os botões dos vidros elétricos para as portas, não compensou a perda de identidade e praticidade que o interior do G3 oferecia. O resultado foi um ambiente interno espartano, com aparência de carro excessivamente simplificado, reforçando a sensação de que o Gol G4 havia sido reposicionado como um modelo estritamente de entrada. E era isso mesmo. Essa situação era consequência direta de uma nova estratégia da Volkswagen para baratear o custo de produção do Gol, a fim de deixá-lo competitivo no mercado e também abrir caminho para outros modelos da própria marca. Em outras palavras, a ideia era deixar o Gol mais simples para abrir espaço para o Polo e também para o Fox nas fatias de preço mais elevadas e para o público que buscava algo mais refinado. Quando comparamos o interior do Gol G3 com o do Fox lançado em 2003, fica claro também a superioridade do interior do Gol, mesmo sendo o Fox um produto mais novo e moderno. Embora o G4 tenha mantido a robustez mecânica e a confiabilidade que consagraram o Gol ao longo dos anos, seu interior acabou sendo visto por muitos como inferior ao do G3. Tornando essa geração um exemplo claro que nem toda atualização representa uma evolução em todos os aspectos. Tanto é verdade que o Gol G4, quando pedido nas versões mais completas, com todos os opcionais, que incluía o airbag duplo, ele simplesmente vinha com o interior do Gol G3, é isso mesmo, porque o tabelier do G4 era de tão simples e provavelmente não era estruturalmente preparado para abrigar a engenharia ali do airbag, principalmente no motorista vai no volante, mas do lado esquerdo, no lado direito no caso, que é o lado do passageiro. Eu acho que é uma coisa muito estranha que aconteceu nessa época, e o único caso que eu me lembre agora de um carro que saía com o interior do antigo nas versões mais caras. E existiu, saiu mesmo, eu já vi Gol, Paraty e até Saveiro G4 por fora e G3 por dentro. Vejam agora o painel do Gol City, que era a versão de entrada, tão completo quanto o painel de um Fusca dos anos 70. A marca sentiu o peso dessa rejeição que aconteceu com grande parte dos consumidores, tanto que aquela situação lamentável da eliminação do marcador de temperatura foi revista já para a linha 2008. Foi incluído naquele já apertado display central o marcador digital do lado esquerdo. Esse painelzinho aí era o mesmo do Fox e passou por algumas mudanças com os anos. A primeira delas foi em 2008, né? E depois ele ganhou também um fundinho azul, arinho cromado, depois fundo branco e etc. Já na fase ali do Gol G4 1.0 só. Em 2008 o G5 foi lançado e foi um lançamento rápido, tendo em vista que o G4 havia sido lançado apenas 2 anos antes. O novo interior aí do G5, ele não era, na minha opinião, tão elegante quanto o do G3, mas trazia de volta um elemento que causou muita reclamação, que foi o painel instrumental, né? Voltou aquele painel instrumental ali com fundo azul e ponteiros vermelhos, não era o mesmo, mas era parecido com o do G3, né? Só um pouquinho menor ali. E trazia um opcional muito interessante que já estava presente nos concorrentes, que era o computador de bordo, que existia no G3 ali nos GTI, nas versões mais completas, é até raro, e no G4 simplesmente não havia nem como opcional, e no G5 então ele retorna agora mais acessível, inclusive como opcional nos modelos Power. As versões mais básicas de entrada se contentavam com um instrumental simplificado, inclusive com o logo ali, o nome Volkswagen, para tampar o lugar onde ficava os manômetros de combustível e temperatura no painel mais completo. Um layout, inclusive, muito parecido com o que a Volkswagen já havia adotado nos modelos de entrada da linha G3 lá em 99. Uma coisa que se perdeu aí no caso, que eu acho que era interessante, era a chave de farol, que deixa de ser aquela no próprio tabeliero e passa a ser feita ali na alavanca de seta, né? Como é nos Fiats. Coisa que depois no G6 voltou a ser ali no próprio tabeliero, com basicamente o mesmo botão, muito parecido com o do G3 e G4.
E isso foi lançado, como eu disse, já em 2008, apenas 2 anos após o lançamento do G4. Claro, acho que foi a atualização mais rápida em toda a história do Gol. Essa rapidez pode ter sido também consequência da rejeição do público com o empobrecimento do G4. A Volkswagen estava tentando fazer, provavelmente, o que a Fiat fez de maneira bem sucedida com o Uno. O Uno, a partir de 97, ficou só como modelo básico de entrada e o Palio foi colocado para cima. Então o Uno ele foi rebaixado para atuar como modelo de entrada e fez isso com maestria. O Uno ficava abaixo. As versões mais completas do Uno saíram de linha em 96 e a partir de 97, com exceção do furgão, que era 1.3 e continuou se chamando Uno, os outros ali todos passaram a se chamar Mille e, claro, todos com motor 1.0, porque o Palio ocupava a lacuna deixada pelos modelos mais completos do Uno. A Volkswagen acho que estava tentando fazer a mesma coisa, deixar o Gol como modelo de entrada mais abaixo e o Fox e o Polo para cima, mas o nome Gol é muito forte e naquela época ainda havia um público fiel do modelo, então talvez isso tenha atrapalhado essa estratégia. E externamente o Gol G4 até me agrada, eu acho até bacana aquele visual, principalmente nos modelos Power e Rally, que tem aquela grade em V que lembra um pouco os Audi A4, A3 da época, e lembra, lembra, não tem como falar que não lembra, até porque Audi e Volkswagen são do mesmo grupo. Então a inspiração era clara. Até se você pegar o painel de um Passat da época, vocês vão ver que no meio do instrumental, aquele contorno arredondado assim, até isso foi usado de inspiração para o instrumental do Gol geração 4, que por sua vez era o mesmo do Fox lá de 2003. Então, assim, o meu avô teve um Gol Zero desse, 2006 e já era 2007 o modelo dele. Não tinha marcador de temperatura mesmo. Era o painel com fundo amarelo ainda, sem marcador de temperatura. Era um Gol G4 Power, cinza chumbo e só tinha direção hidráulica, né? Era 4 portas, só tinha direção hidráulica, vidros manuais e sem ar-condicionado. Era um carro que eu achava bonito por fora, mas o empobrecimento era visível. Pô, aquela luz de teto igual a da Brasília, sem condições, né? E aquele molde da luz original do G2 deixava claro aquela aparência de carro que foi empobrecido. Mas então isso não é uma impressão de alguns, é uma realidade que realmente aconteceu e o Gol G4 foi mesmo simplificado e o Gol G3 é quase que uma unanimidade que é o melhor Gol de todos os tempos. Quando falamos em interior, eu poderia eleger o interior do G3 como o mais bonito de todos também, juntamente com o interior do painel satélite que saiu na Paraty, GLS, Gol GTS e TI. Eu acho que o painel satélite e o interior do G3 são os melhores. O do Gol Bola eu não gosto tanto. Não é que eu ache feio, mas é um interior sem graça, na minha opinião. Principalmente quando comparado ao G3. A partir de 2009, o Gol G4 ficou com a missão de representar a porta de entrada da linha Gol no Brasil, ficando com as versões mais básicas e somente com o motor 1.0, famoso EA111. Posição que ocupou até 2013, quando deixou de ser produzido, juntamente com outros veteranos do mercado, como é o caso do Uno Mille e também da Kombi. Eu quero saber de você que está vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo a sua experiência com o Gol G4, se é que você teve, se você lembra na época de lançamento desse carro, qual foi a repercussão da época, o que você achou na época, né? É muito interessante essa interação também que nós contribuímos aqui nos comentários. Também agora tem a possibilidade de fazer uma enquete nos comentários, né? Está em fase de testes ainda, mas vamos experimentar também, fazer um questionamento para vocês telespectadores, que são a nossa principal inspiração para a produção de conteúdos aqui no canal PL, o canal que leva até você literatura automotiva e nostalgia. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Quem tiver interesse em fazer também o certificado de placa preta, entre em contato conosco no telefone que está aparecendo na tela nesse momento. Será um prazer atender você na região do estado de São Paulo, tá? Outra coisa, os rádios que foram anunciados nessa semana já foram todos vendidos. Acho que sobrou 3 ou 4 só, de 50 aparelhos
todos basicamente já foram embora. Isso é o resultado de um trabalho sério que nós estamos fazendo com venda de aparelhos antigos, né? Trazendo opções interessantes para vocês aqui, público do canal. Então é isso. Aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Até logo. Tchau, pessoal.